TV Câmara, Campinas. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha aqui pela TV Câmara Campinas. Nós falamos ao vivo do plenário José Maria Matosinho, o plenário da Câmara Municipal de Campinas, porque daqui, dentro de instantes, terá início mais uma reunião da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania aqui da Câmara. Essa reunião será realizada de maneira remota, uma vez que a Câmara Municipal permanece com restrições de circulação em decorrência das medidas adotadas em razão da pandemia do novo coronavírus. Mas você pode participar desta reunião enviando a sua mensagem, tanto por WhatsApp ou por e-mail. O número do WhatsApp da TV Câmara Campinas é o 19 97829 3776, ou então pelo e-mail comunicação@campinas.sp.leg.br, lembrando que comunicação sem o cedilha e sem o acento. A presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania é a vereadora Paola Miguel. Nós vamos então acompanhar esta reunião. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Câmara, boa tarde a todos os vereadores que já estão aqui na reunião, boa tarde ao Rogério Sotile, ao Paulo Mariante, que está aqui. A gente está iniciando a nossa terceira reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos. Hoje a gente vai conversar sobre o Plano Municipal de Direitos Humanos. E antes da gente iniciar a reunião, eu queria lembrá-los que defender os direitos humanos é defender a todos, todas e todes. Todos os seres humanos têm o mesmo direito e liberdades fundamentais, independente de gênero, orientação sexual, religião, raça, idade ou classe social, independente de onde moram ou com quem moram. Os países da ONU adotaram em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi criada após 50 anos de guerra, que deixou o mundo horrorizado. É o documento mais traduzido do mundo. É como se fosse a nossa Constituição Universal. O Brasil faz parte da ONU desde fevereiro de 1945, ou seja, somos regidos pela Declaração Universal de Direitos Humanos desde a sua primeira versão em 48. Além disso, o Brasil foi um dos primeiros a formular seu próprio Plano Nacional de Direitos Humanos. E isso se estendeu para vários municípios e sempre com a participação da sociedade civil. A Declaração de Direitos Humanos lista todos os direitos básicos que as pessoas precisam para ter assegurado uma vida digna. São 30 artigos defendendo a integridade física, a liberdade, a segurança, a educação, o trabalho livre. E, além disso, o nível de vida suficiente para poder morar e se alimentar. A violação dos direitos humanos não melhora a vida de ninguém. Por exemplo, quando a gente fala de segurança pública, nós temos a polícia que mais mata. De 2015 a 2020, a Polícia do Estado de São Paulo matou 1.253 jovens até 19 anos. Se pegarmos a faixa etária dos 15 a 19, a cada 10 mortos, 4 são de autoria da polícia. Porém, também temos a polícia que mais morre. 80% dos policiais assassinados foram em momentos de folga, inclusive. E isso só aumenta o ciclo de violência, que atrapalha a própria polícia. Se tivéssemos uma política de segurança pública que respeitasse os direitos humanos, isso seria benéfico, tanto para a população quanto para os policiais. Todos temos os mesmos direitos, mas alguns seres humanos precisam de uma maior proteção, porque estão com seus direitos em maior risco. Proteção não pode ser confundida com privilégio. Afinal, não é privilégio ter maior chance de sofrer violência ou de morrer por causa da cor da pele. Jovens negros têm 2,7 mais chances de serem assassinados. Homens jovens têm 4,6 menos chances que as mulheres de chegarem à vida adulta. O Brasil é o país que mais mata transexuais travestis. Em 2020, foram 175 assassinatos, um aumento de 41%. Ou, quando a gente fala, por exemplo, da orientação sexual, a cada 1 hora a população LGBTQIA+, realiza uma notificação de violência. Entre essas, 75% são físicas.
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Defender os direitos humanos é defender que todos nós possamos viver, nos alimentar, ter um lugar para morar, ter direito de ir e vir, que teremos uma vida digna e plena, que todos teremos o direito de buscar a nossa felicidade. Discutir o Plano Municipal de Direitos Humanos é a construção de uma sociedade livre de discriminação e das opressões de gênero, raça, etnia, orientação sexual, nacionalidade, identidade religiosa, pessoas com deficiência ou em situação de rua, idosos, os ingestos do sistema prisional, migrantes e refugiados, entre outros. O plano deve ser um conjunto de garantias que tenha desdobramento em outras leis específicas, construídas e executadas junto à sociedade civil. Campinas está atrasada nessa discussão. Várias outras cidades já possuem o Plano Municipal de Direitos Humanos. Essa discussão se torna ainda mais urgente quando o Plano Nacional está em risco. Agora, com a portaria 457 do Governo Federal, que instituiu um grupo de trabalho revisor do plano sem a sociedade civil. É a regressão nova na tradição do país. Hoje, temos como objetivo iniciar a discussão do Plano Municipal de Direitos Humanos para que isso norteie para um conjunto de leis específicas. E é importante também frisar que essa construção tem que ser feita com a ampla participação da sociedade, né? O mais amplo possível. Para isso, nós convidamos Rogério Sotile, que foi secretário de Direitos Humanos do governo da presidenta Dilma Rousseff, que esteve à frente da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, durante a gestão do ex-prefeito Fernando Haddad. Mestre em História pela PUC São Paulo, Sotile teve importante atuação no governo federal. Foi secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República e secretário executivo da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, onde coordenou a construção do Programa Nacional dos Direitos Humanos, PNDH 3. Paulo Mariante é advogado, ex-presidente do Conselho Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Campinas, conselheiro nacional do Conselho dos Direitos Humanos pela Sociedade Civil, ABGLT, e coordenador-geral do Fórum Municipal de Defesa dos Direitos Humanos de Campinas. Convidamos também Marlene Vacari Barbosa, responsável pelo Departamento de Direitos Humanos da Sociedade responsável pelo Departamento de Direitos Humanos da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. Ela agradeceu muito o convite, porém, infelizmente, disse que não poderia participar porque já tinha assumido outros compromissos previamente. Assim, nós damos início à nossa reunião para a discussão do plano, e eu vou sugerir aqui para a gente deixar nossos convidados falar primeiro e os vereadores presentes aqui façam perguntas em sequência e a gente volte para eles. Então, gostaria de começar com Rogério Sotile, né, para a gente começar a nossa discussão do Plano Municipal de Direitos Humanos. Obrigado, vereadora Paola Miguel. É uma honra. Quando a Paola me ligou, eu fiquei muito feliz, porque eu tenho uma experiência importante para dividir com vocês, mas especialmente porque saber que a Câmara de Vereadores de Campinas está discutindo a construção de um plano desses, num momento como esse, né, é uma alegria, é um alento, é uma esperança de que, né, o que nós estamos vivendo faz parte de um processo muito difícil, mas que todos nós iremos superar e retomar, né, o fluxo da história, que é um processo de construção dos direitos humanos. Eu não sei, vereadora, se eu tenho algum tempo limitado dessa fala inicial, o que vocês pensaram? Acho que 15 minutos, a gente faz 15 e 15, a gente faz uma rodada com os vereadores. Bom, eu acho que talvez nem precise tanto isso. Bom, eu acho que, e até gostaria de que vocês, ao questionar, me coloquem um pouco para atender as expectativas.
Mas eu acho assim que eu queria começar falando, né, um pouco do que a vereadora Paola falou na introdução dela. Né? Eu acho que nós precisamos olhar para os direitos humanos como um processo de conquista histórica. Por que de conquista histórica? Porque eu acho que o mundo todo, todas as pessoas de bem, né, elas esperam que o mundo persiga um processo de celebração da vida, celebração da cidadania e que busque a construção né, de relações de felicidade. Eu acho que esse é o objetivo de todos nós. Né? Nós não queremos viver numa sociedade, né, com pessoas tristes, com pessoas que tenham limitações, né, né? Mas para toda essa construção nós precisamos construir pactos civilizatórios, pactos com que a gente possa conviver. Né? E eu acho que pensar em direitos humanos como um processo de conquista histórica, uma conquista da humanidade, ela é fundamental, porque a história da humanidade foi uma história de escravidão, história de mortes, história de sem direitos, né? Teve momentos da nossa época, da nossa história, em que se falava em povo inferior, né? Seja de gênero, de raça, né? De patrimônio, mas nós temos que começar a falar de uma história de conquistas, né? A Hannah Arendt falava em direitos a ter direitos. E a Revolução Francesa, ela foi já uma resposta à violência absolutista, né, dos reis. E os princípios da Revolução Francesa, né, que são liberdade, fraternidade e igualdade, até hoje eles são pilares, né, dos direitos humanos. Até hoje eles norteiam os direitos humanos. E a própria ONU também ela é criada como uma resposta às violações da guerra, a qual a Paola se referiu. E ela culmina, depois da criação da ONU, ela culmina em 1948 com a construção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUT, né, que funda todos os seus alicerces como uma forma de nova convivência humana, né? Que tenta sepultar todos aqueles horrores vividos pela guerra, os horrores do Holocausto. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, ela reconhece que todas as pessoas nascem iguais, livres, em dignidades e direitos. Né? Então, e ela tem um dado extremamente importante, porque ela aponta de que todos os estados partes, né, ela sinaliza pela primeira vez que os estados, né, os governos dos estados devem ter como centro das suas preocupações os direitos humanos. Né? Isso é um passo extremamente importante, porque até então não se falava em relação a isso. E nós vamos ter, muitos anos depois, já em 1993, na segunda Conferência de Viena, né, um passo importantíssimo para a construção de políticas públicas de direitos humanos. É quando esse Tratado de Viena, de 1993, ele explicita, né, a responsabilidade dos Estados-partes em construir programas nacionais de direitos humanos. Né? E também ela inova em duas questões fundamentais para se olhar os direitos humanos. Ela fala pela primeira vez na universalidade e na indivisibilidade. Né? Universalidade, ela estabelece que o único requisito básico para uma pessoa ter direitos é a sua condição de existir. Então, os direitos humanos são universais, são para todo mundo. E a indivisibilidade significa que não é o fato de uma pessoa ter um direito que ela perde os direitos sobre todos os outros direitos. Então, os direitos humanos são indivisíveis. Uma pessoa tem o direito a ser livre, ela tem direito a ser respeitada, mas ela tem direito à saúde, tem direito... Né? Então, isso que é fundamental. E o Brasil, a partir da sua redemocratização, começa a trabalhar nessa perspectiva, né? Porque o Brasil começa a construir os Programas Nacionais de Direitos Humanos. Ele fez o PNDH 1, PNDH 2, depois faz o PNDH 3, né? Mas eu vou chegar lá. Eu acho que o que é muito importante é que
o próprio Brasil começa a perseguir, né, pactos civilizatórios de direitos humanos no seu regimento interno, nas suas leis internas. E o maior exemplo disso é a Constituição de 1988, né, onde que essa Constituição ela é um marco de garantias de direitos civis, direitos políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais e assim por diante. Mas ela, e também o que é mais importante, que os direitos humanos são tratados já no início do documento, né, como uma questão fundamental, como sinalizando que todas as políticas públicas, né, ela deve seguir, né, tem a prevalência dos direitos humanos e aponta aí já ampliando os direitos à educação e direitos à saúde, direitos indígenas, direitos de obrigatório que o Estado tem obrigação de garantir para todos os cidadãos, né, tanto a saúde, a educação, mas também a moradia, o meio ambiente, estabelece os direitos da mulher, enfim, assim por diante. E como eu falei, tem outros marcos importantes que foram estabelecidos a partir daí. Então, nós tivemos no governo Fernando Henrique Cardoso o PNDH-1 e o PNDH-2, que foram políticas importantíssimas de sinalização para as políticas públicas de direitos humanos. Depois, no governo do presidente Lula, sobre a gestão do ministro Paulo Vanucchi, foi feito o Programa Nacional de Direitos Humanos número 3. E esse, ele inova em algumas questões que são fundamentais, que eu gostaria de falar para vocês, porque deve ser, né, um norteador para o Programa Nacional de Direitos Humanos de Campinas, se vocês forem, né, que é o seguinte: não adianta você fazer um Programa Nacional de Direitos Humanos, né, sob responsabilidade de uma secretaria, por exemplo, ou de um ministério, por exemplo. Tá? E não adianta você fazer um Programa Nacional de Direitos Humanos dentro de um gabinete. O Programa de Direitos Humanos, seja ele o nacional, como foi o PNDH-3, ou o municipal de Campinas, ele tem que ser um pacto que envolve todo o governo municipal, mas envolve também o Congresso ou a Câmara de Vereadores, mas, sobretudo, as organizações da sociedade civil. Deve ser um grande pacto que deve orientar para as políticas que o governo federal ou o governo municipal deve trilhar e perseguir a partir daí. Então, a minha experiência foi no Programa Nacional de Direitos Humanos número 3. Foi um movimento incrível, maravilhoso. Não foi feito, né? Foi realizadas conferências municipais, estaduais, conferências nacionais. Foram envolvidas mais de 14 mil pessoas entre essas conferências, né, nesse processo de discussão, né? Mas o mais importante disso, foi envolvido todo o governo, não era da Secretaria de Direitos Humanos, era um pacto feito com todo o governo do presidente Lula na época, e todos os ministérios tiveram representados nas conferências com direito a voz e voto, sabendo que o que fosse tirado lá, os ministérios seriam obrigados a executarem. Tá? Então, eu conto para vocês, por exemplo, que toda a resolução do Programa Nacional de Direitos Humanos, quando terminou, a Secretaria de Direitos Humanos, ela organizou a pauta da seguinte forma: nós dividimos todas as recomendações por ministério e nós encaminhamos para todos os ministérios de novo, e nós demos um prazo de 30 dias para que todo o ministério lesse tudo aquilo, se estavam de acordo com exatamente o que foi pactuado e assinasse embaixo o seu compromisso de cumprir. E nós tínhamos o aval do presidente Lula para que fosse, né, efetivado dessa forma. Por isso que era importante o envolvimento do prefeito, né, o envolvimento do presidente, no caso federal, o envolvimento dos seus órgãos executivos, sejam secretarias ou ministérios, né, e assumido esse compromisso. E todo mundo assinou. Então, quando foi aprovado o Programa Nacional de Direitos Humanos, foi encaminhado para o Congresso, né, e a maioria dos projetos viraram leis, porque muitos deles tinham que virar projetos. Por exemplo, uma proposta importante que foi tirado, né, no PNDH 3 foi a construção da Comissão Nacional da Verdade.
foi aprovado em lei. Outro projeto importante que foi tirado foi o mecanismo de combate à tortura, que foi virado lei, né? E assim por diante. Então foi toda uma pactuação que envolveu o legislativo, envolveu o executivo e, sobretudo, a sociedade civil. Foi um grande pacto. E nós começamos, a partir daí, fazer as grandes mudanças pactuadas naquilo. Bom, eu quero terminar a minha fala, né, até para deixar perguntas, porque eu gostaria que as pessoas orientassem, a importância de ter políticas públicas para direitos humanos. Né? Não existe direitos humanos sem políticas públicas. Né? A política pública ela deve ser constituída, né, como de direitos humanos, constituído como o orientador, né, das políticas de todo o município, né, ou de todo o governo. Então, vou contar uma historinha muito engraçada, é o seguinte: eu era secretário executivo, que era um cargo importante no governo federal, da Secretaria-Geral da Presidência da República, quando o Fernando Haddad me convidou para criar a Secretaria de Direitos Humanos em São Paulo, porque não existia, né? E na verdade, ele mandou me sondar se eu topasse, e eu topei, né? E ele ficou assustado, nossa, ele aceitou e tal, né? E aí eu procurei ele e disse, olha, eu vou construir uma proposta para você concorda no que deveria ser a Secretaria de Direitos Humanos. Então, na Secretaria de Direitos Humanos, né, quando a gente começou a pensar, nós definimos que teria 15 áreas: drogas, pessoas com deficiência não, porque a pessoa com deficiência tinha uma secretaria própria, juventude, né, LGBT, população de rua, migrantes, direito à cidade. Bom, nós fizemos todas as áreas envolvidas em relação a aí. E eu precisava de uma estrutura e de um orçamento para isso. Quando eu apresentei para o prefeito, né, o Haddad, ele olhou aquilo e disse, nossa, você quer ser o prefeito da cidade, não o... Né? Ele se assustou com aquilo, né? E aí eu conversei com ele e disse, não, Haddad, é o seguinte, não existe direitos humanos se não trabalhar numa transversalidade. E esses temas, nós vamos construir políticas envolvendo todo o governo. E eu preciso ter, né, total apoio do prefeito para realizar isso, porque senão eu não consigo trabalhar sobre isso. Então, na construção de políticas públicas, é fundamental algumas questões fundantes, senão não funciona. Primeiro, o prefeito precisa entender de que os direitos humanos estarão no centro das suas políticas, que há uma inversão da lógica. A maioria das administrações vê, né, a lógica da gestão de uma cidade como circulação de mercadorias. Os direitos humanos ajudam o prefeito a ver a administração de uma cidade como o centro da sua gestão, os direitos das pessoas, a felicidade das pessoas, a construção da cidadania das pessoas. A partir daí, você consegue, né, trabalhar sobre todas as outras questões importantes para uma cidade, que vai também, né, a circulação de mercadorias, os transportes e assim por diante. Mas no centro de tudo tem que estar a pessoa. A segunda coisa, e isso tem que ser um entendimento do prefeito, não pode ser um entendimento de um secretário. A segunda coisa, né, é a transversalidade. Não existe uma secretaria que vai executar as políticas de direitos humanos. Existe uma secretaria que vai ajudar a coordenar no governo, junto com todas as administrações, né, para que tenha uma política transversal de direitos humanos para todo o governo. E, por fim, a questão da participação social. Ou você pactua com a sociedade civil todas as construções, né, das políticas públicas, ou elas não vão ser efetivas, elas terão dificuldade de se efetivarem. Porque a sociedade, na medida que ela participa, ela respeita, ela ajuda a encontrar soluções, mas ajuda a fiscalizar, ajuda a cobrar também, e isso é importante na política pública. Então, eu queria deixar inicialmente essas palavras de instigação, de reflexão, muito uma perspectiva de que o debate e as perguntas possam me ajudar a contribuir melhor com vocês a partir da expectativa de vocês, né? Eu queria, por fim, né, falar de uma questão de que não estava posta
na construção, né, do PNDH 3 e nem da nossa Secretaria de Direitos Humanos na cidade de São Paulo, quando eu fui secretário, mas que hoje no Brasil ganhou, né, uma força muito grande, uma potência muito grande, que é a questão ambiental, né? Eu acho que a questão ambiental ela passa a ter né, um centro de olhar que deve ser entendido como uma política de direitos humanos. Ou a gente reverte a questão, né, da relação da sociedade, a relação humana com o meio ambiente, né? Ou, como disse o Sebastião Salgado recentemente num debate que nós organizamos, né, nós vamos desaparecer mais cedo, né, do que imaginávamos, mas, ao contrário do que alguns pensam, né, o ambiente, a natureza vai continuar, porque ela sempre continua e sempre se reestrutura, se ressignifica, né? O que não se ressignifica, né, são as pessoas humanas, né, se elas não entenderem a importância dos direitos humanos e a importância da natureza, a importância do meio ambiente, a importância do clima. Então, nós precisamos olhar sobre isso como uma questão não só de sobrevivência, uma questão de direitos humanos, de felicidade e de cidadania. Então, eu imaginaria que a questão ambiental teria que ser vista com uma preocupação importante dentro dessa visão de direitos humanos também. É isso, obrigado, vereadora Paola, estou à disposição de vocês. Eu agradeço, Sotile. Tudo que o Sotile disse, eu só quero reforçar que é muito importante que a gente tenha a participação da sociedade civil, porque não tem como defender os direitos humanos sem a participação da sociedade civil, e que a gente precisa ter também a participação de todos, todas e todos. Isso inclui o governo municipal, quando a gente fala de secretários, quando a gente fala dos próprios governantes, né, do prefeito, do vice-prefeito. E agora, para ajudar nessa discussão, né, quero chamar aqui o Paulo Mariante, também para dar essa contribuição de como que a gente pode começar a discutir esse Plano Municipal de Direitos Humanos. Boa tarde, vereadora Paula Miguel, presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, vereadora Mariana Conte, vereador Gustavo Peta, vereador Carlinhos Camilô, todos integrantes aqui desse espaço, que é fundamental. Companheiro Rogério Sotile, grande companheiro de luta, né? Uma luta que vem de longa data. De certa maneira, a gente sempre considera que, ao lado das declarações e desses documentos tão importantes, existe uma luta de longuíssima data contra a opressão, contra as injustiças, e essa é a base fundamental de toda a construção dos direitos humanos, e é uma construção permanente, né? Nós sabemos que não é um processo, nunca é um processo acabado e pronto, e que depende muito da nossa atuação. Aqui em Campinas, nós tivemos uma experiência quando, da constituição desta comissão, em 1997, então o vereador Carlos Signorelli propôs e foi aprovada a criação da Comissão de Direitos Humanos. E naquele momento, como o Rogério colocou, né, fundamentalmente assim, esse registro histórico, o resgate histórico, nós estamos num processo em todo o Brasil de constituição de comissões. Aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Comissão de Direitos Humanos constituída em 1995, e começou também um trabalho muito importante, e aqui em Campinas chegou naquele momento. E o vereador Carlos Signorelli, na época presidente da comissão, teve uma iniciativa que foi extremamente importante, que foi, além da constituição da Comissão de Direitos Humanos na Câmara, convidar organizações da sociedade civil para constituir, ainda que informalmente, um fórum de direitos humanos com essas organizações. Isso nós tínhamos lá, nós, movimento LGBT, movimento negro, movimento de mulheres, as expressões da diversidade religiosa. Importante dizer que nós tínhamos nas nossas reuniões pessoas das religiões de matriz africana, da Igreja Católica, de igrejas evangélicas. Tínhamos uma pluralidade, né, uma expressão muito plural da defesa dos direitos humanos. E naquele momento,
que nós ainda não tínhamos, né, sequer a legislação prevendo o Conselho Municipal de Direitos Humanos, que passou a prever também a realização de conferência, nós tivemos 2 conferências municipais, salvo engano, em 99, depois em 2001, 2 conferências que elaboraram dois planos municipais. Claro, naquele momento, nós não tínhamos na administração municipal um espaço que dialogasse de maneira estruturada com o debate de direitos humanos. Havia um departamento da cidadania na secretaria, inclusive era a Secretaria de Assuntos Jurídicos, e, portanto, aquele plano foi um instrumento importante de debate, mas com pouca efetividade, porque não tínhamos um canal, né, no Executivo que permitisse que o plano construído por aquelas 2 conferências se convertesse num plano efetivo da administração municipal. Mas é importante dizer, foi com uma intensa participação e a gente conseguiu ter a felicidade de verificar que as questões, que todos aqueles movimentos que estavam participando se viam no plano, se sentiam contemplados por aquilo que estava sendo escrito. Bom, passado esse período, nós tivemos, em 2004, a promulgação da lei que previa a constituição do Conselho Municipal de Direitos Humanos e de processos de conferências. Infelizmente, de 2005 até 2011, nós ficamos, como movimento social, lutando pela instalação do Conselho, até que em 2011, na gestão do então prefeito Demétrio, foi instalado e o Conselho começou a funcionar, com muitas dificuldades, porque nunca teve, por exemplo, nós nunca tivemos uma secretaria do Conselho para funcionar, o que significava que conselheiras e conselheiros tinham que fazer atas, ofícios, Então, dá para imaginar essa dificuldade. E tivemos, né, infelicidade, num período, em 2016, que estávamos no meio de um mandato do Conselho, pessoas que estavam à frente do Conselho por problemas pessoais, que a gente respeita e compreende, se abriu um vácuo naquela gestão, não conseguimos realizar a nova conferência para eleger a nova gestão, e estávamos agora, nesse período anterior, agora em 2019, numa iniciativa do Departamento de Direitos Humanos, aqui da Prefeitura, e o nosso Fórum Municipal de Direitos Humanos, que é um espaço da sociedade civil, que hoje nós estamos ainda, né, resistindo e construindo, dialogando para a realização de uma nova conferência e nova eleição. A pandemia nos criou aí uma barreira, né? Nós pretendemos retomar essa discussão com o Executivo e avaliar quais as possibilidades de se retomar o processo, sabendo que, por mais que essas plataformas nos ajudem, nós sabemos ainda das limitações de acesso. Em muitos lugares da cidade não se consegue acessar, muitas pessoas não têm ainda condições, portanto, ainda é alguma questão que nós vamos ter que dialogar bastante. Mas eu queria aqui registrar a importância da discussão do Plano Municipal de Direitos Humanos e que a comissão aqui da Câmara pode cumprir, com certeza vai cumprir, um papel fundamental, justamente o de chamar todos os setores que são defensores e defensoras dos direitos humanos nessa perspectiva de construção. Porque, de certa maneira, o que nós vemos aqui na cidade ainda é uma disputa entre a defesa dos direitos humanos e algo que, no nosso ponto de vista, a ausência do respeito aos direitos humanos nos conduz, em muitos casos, à barbárie. Recentemente, nós tivemos aqui um triste aniversário, que é o do assassinato de um adolescente chamado Jordi Silva por um integrante da Guarda Municipal, aqui de Campinas. Isso, na época, aconteceu na periferia de Campinas, era um menino da região do Osiel. Acho que as pessoas de Campinas sabem a que nós nos referimos, né? Uma região que, inclusive, é um exemplo de luta, de ocupação urbana, de avanço no direito à moradia, e foi morto simplesmente porque estava andando na garupa de moto, não havia nenhuma ilegalidade, aliás, mesmo que houvesse, não seria o caso, por um agente do Estado
que deveria garantir a segurança das pessoas e não matar. Então, acho que é importante a gente perceber o quanto nós estamos ainda vivendo nesse processo de luta política. Não é luta política partidária, é luta política, é disputa política entre o país, o mundo e a cidade que a gente quer. Se ele reconhece que todas as pessoas têm o direito a uma existência digna ou não. Nós vimos aqui durante a pandemia as enormes dificuldades que tivemos, por exemplo, para a garantia dos direitos da população em situação de rua. Então, uma série de questões que não foram equacionadas, né? Portanto, são demandas que um plano municipal de direitos humanos pode dialogar no sentido de avançar nessa construção. Tem um pleno acordo com o Rogério Sotile que um plano municipal de direitos humanos ele não é uma construção nem de gabinete, ou seja, tem que ter participação social. Aliás, direitos humanos sem participação social, sem participação popular, não é uma construção de direitos humanos, não se constrói direitos humanos sem participação, e concordo também nesse sentido de que a política de direitos humanos ela tem que ser um centro estratégico do governo. Ela não é uma política setorial, ela tem que ser uma política central em qualquer governo que, de fato, tenha compromisso com os direitos humanos. Então, acho que era um pouco uma tentativa de situar a nossa história aqui em Campinas nessa luta, lembrar que nós construímos, tem muita coisa que foi feita. O Legislativo, por exemplo, a Câmara de Campinas pode dizer com orgulho que ela fez a primeira lei municipal do Estado de São Paulo punindo a discriminação de vários matizes, a discriminação de orientação sexual, de gênero, de raça, uma lei municipal, quando nós nem tínhamos ainda a lei estadual. Então, se construíram algumas iniciativas, mas é evidente que, por mais que nós façamos, e aí que nós temos aqui pessoas extremamente comprometidas, né, com os direitos humanos, Paola, Gustavo, Mariana, Alinhos, por mais que se faça no Legislativo, e é importantíssimo fazer, aliás, o Legislativo para nós tem aqui uma dupla função, a luta pelos avanços e barrar os retrocessos. E a gente tem visto na Câmara de Campinas pessoas fundamentais. Nós, felizmente, graças a vereadoras e vereadores combativos, impedimos a aprovação de leis que interditavam a discussão de gênero nas escolas. E a gente parabeniza a Câmara, os vereadores e vereadoras progressistas que fizeram isso. Mas também é importante pensar que a Câmara pode dar essa contribuição chamando a Executiva a dialogar. Se hoje a representante convidada do Executivo não pôde por agenda, vamos fazer um grande esforço para que o Executivo sente junto aqui com a Comissão, dialogue sobre as possibilidades de construção do plano. A pandemia nos atrapalha demais. A gente fica pensando nas comunidades, que no conselho que existia dialogava, e o quanto vai ser difícil fazer isso, utilizando, por exemplo, plataformas. Mas a gente tem que pensar, a gente tem que ter ousadia de pensar na construção desse plano municipal de direitos humanos e na retomada, que para nós é fundamental, do Conselho Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Então, acreditando demais que essa comissão aqui na Câmara tem cumprido e pode continuar cumprindo um papel relevante, a gente agradece aqui o convite e se coloca à disposição aí as vereadoras e vereadores para a discussão e para o debate. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, Mariante. Nosso objetivo é começar essa discussão do plano municipal, né? A gente sabe que essa reunião não se encerra aqui, né? Essa discussão do plano ela é muito além disso. Espero que a pandemia ceda brevemente, né? Que a gente consiga voltar para a nossa normalidade, que a vacina chegue para todos e todas e assim a gente volte para a nossa normalidade, para que a gente possa acessar essas comunidades, né, e ter, de fato, essa discussão feita junto à sociedade, junto com todos os campineiros, as campineiras, com todo mundo que tiver a fim dessa construção. Agora eu vou passar para os nossos vereadores aqui presentes, né, para poderem fazer as suas contribuições também, as suas perguntas. Antes disso, tem o número de telefone, você que está acompanhando a gente pela TV Câmara, pelas redes sociais,
que é o 1997-829-3776. Caso você queira participar da reunião, fazer perguntas, contribuições, é só mandar o WhatsApp que a gente conversa aqui. Ou então pelo e-mail comunicacão@campinas.sp.leg.br. Então agora eu vou passar para o Gustavo Peta, para ele fazer a sua contribuição. Bom, gente, boa tarde a todas, a todos. Queria cumprimentar a nossa presidenta Paola e parabenizar pela iniciativa, né, da convocação desse debate. Cumprimentar a vereadora Mariana Conte, o vereador Carlinhos Camelô, dizer da satisfação da gente ter aqui conosco, né, nesse início de tarde, o Rogério Sotile, né, com todo o seu histórico de luta, de estudos sobre a questão dos direitos humanos no Brasil e no mundo, e o nosso querido Paulo Mariante, que eu já conheço há muitos anos, né, de várias lutas na nossa cidade, muitas delas relacionadas aos direitos humanos, não, todas elas, né, relacionadas de alguma forma aos direitos humanos aqui em Campinas. Eu achei muito interessante o debate. Eu acho que o Rogério traz uma coisa muito interessante, né? Nós a partir, né, de 1948, nós, enquanto humanidade, começamos a construir pactos, né, em torno da questão dos direitos humanos. Né? No Brasil, esse pacto chegou através de inúmeros avanços, né? Através de leis, de conquistas, da Constituição de 88, que foi o principal marco nessa luta e nessa batalha, e o que permitiu diversos avanços relacionados ao direito à liberdade, direito ao trabalho digno, direito à igualdade, evidente que todos limitados diante da situação que a gente ainda vive, né, de extrema desigualdade e tudo, mas foram avanços consideráveis e muito importantes. E, em determinados momentos, avanços mais intensos, né? O que, na minha visão, esses avanços ocorreram de maneira mais intensa, principalmente no início dos anos 60 e depois, agora, na experiência do governo Lula e do governo Dilma. O que me parece que está acontecendo no país, com o avanço da extrema-direita, é que esse pacto construído entre setores que pensam de modo diferente e que governaram o Brasil de modo diferente, está sendo foi rompido por esse governo, né? Está sendo confrontado a todo momento. Eles não topam esse tipo de pacto, pelo contrário, né? Eles fazem um enfrentamento a todo momento a esses direitos consagrados, tanto em pactos internacionais como na própria legislação nacional. Então, nós estamos vivendo esse desafio, né? Se num período anterior, até difícil, né? Eu comecei a minha militância política ali no governo Fernando Henrique Cardoso, foi um momento muito difícil, né? Mas completamente diferente com esse que nós estamos vivendo agora, né? É incomparável, mesmo com os limites que a gente sempre procurou identificar naquele período. Então, eu acho que esse é o grande desafio, mas isso pode nos permitir a construção de um pacto na cidade para avanços, né? Eles são difíceis, mas são possíveis. E por isso que é muito importante a gente, como o Paulo já falou, a vereadora Paola também, se a gente quer mesmo ter a ousadia de construir um plano municipal dos direitos humanos nessa atual conjuntura, a gente precisará conversar com diversos setores da cidade, a começar pelo Poder Executivo, né? Pressionando o Poder Executivo e dialogando com o Poder Executivo a assumir uma postura diante dessa necessidade, né? Então, eu acho que é um desafio grande, mas eu acho que nós temos várias possibilidades, né, de construir essas pontes, e a principal forma de construir isso é o engajamento da sociedade civil organizada. Se a sociedade civil organizada estiver ativa, comprar pauta, a partir da conferência que o Paulo Mariante falou que poderá ser realizada no próximo período, etc., eu acho que aí as forças políticas, a própria prefeitura, outros parlamentares podem se engajar
nessa pauta e nessa construção de um plano municipal que seria muito importante nesse momento que nós estamos vivendo, né? Eu falei um pouco dessa conjuntura, né, do que significa o atual governo federal, mas essa postura de negação dos direitos humanos a todo momento por parte do governo federal traz um cenário ainda mais violento para a sociedade, né? Porque as pessoas se sentem mais à vontade a praticar atos de violência de modo permanente, com um certo aval das principais autoridades políticas do Brasil, né? Então, é o que a gente tem visto, né, de maneira permanente em Campinas, né? Um problema seríssimo em relação à violência contra as mulheres, com números cada vez mais impactantes e muitas mulheres perdendo aí as suas vidas por conta desse tipo de violência de gênero, né? Violência em relação à orientação sexual das pessoas, racismo e outras manifestações de violência que são permanentes. O vereador, o Paulo Mariante lembrou, né, nossa briga, que foi uma briga grande aqui na Câmara para não permitir a proibição do debate sobre gênero, orientação sexual e racismo dentro das escolas, ou a luta para travar o Escola Sem Partido, né? Eu acho que nós vamos ainda viver um período de resistência, um período mais que as nossas vitórias são de segurar os avanços dos setores conservadores, mas a gente precisa ir também pautando, precisamos ter uma agenda propositiva, a gente precisa resistir e, ao mesmo tempo, propor. Por isso que eu acho que a ideia do plano municipal ela é bem interessante, e a gente pode construir isso com vários atores da cidade, com vários movimentos, no sentido de afirmar, né, os direitos humanos na cidade de Campinas. Como o Paulo falou, há várias conquistas históricas, há vários momentos importantes em que a cidade de Campinas foi uma referência, e eu tenho certeza que a gente pode repetir e ter mais um capítulo dessa história na nossa cidade a partir dessa iniciativa que foi feita aqui pela comissão, em conjunto, né, com todos os ativistas, os movimentos. Por último, só lembrar o Rogério, eu lembro, Rogério, na época da construção do terceiro plano, eu presidi a UNE, né? Então, eu lembro da experiência riquíssima, realmente, do Paulo Vanucchi, né, de ter liderado todo aquele processo. Foi realmente um momento incrível dessas lutas, né? E que depois acabou influenciando na Comissão da Verdade. Aqui em Campinas foi o Paulo Mariante que presidiu a Comissão da Verdade a partir do Conselho de Direitos Humanos da cidade. A gente na Câmara também deu uma contribuição e foi uma história muito rica, né? Muito importante para o nosso país, e que eu tenho assim, certeza de que em breve nós retomaremos, né, essa construção histórica, e a gente vai poder avançar novamente nas pautas vinculadas aos direitos humanos e aos direitos de toda a população do nosso país que vive, né, essa tragédia humanitária, mas a gente há de superar tudo isso. Obrigado, gente. Muitíssimo obrigada, vereador Gustavo Peta. Queria dizer que o Sotile comentou até, né, da transversalidade do plano municipal de direitos humanos. Então, essa comissão que é composta pelo vereador Gustavo Peta, que é presidente da Comissão de Educação, a vereadora Mariana Conte, que é presidente da Comissão da Mulher, a vereadora Débora Palermo, presidenta da Comissão da Criança e Adolescente, o vereador Major Jaime, que é presidente da Comissão de Segurança Pública, ela é super qualificada para a gente fazer esse debate transversal, e também de todos os outros vereadores que quiserem fazer parte disso, fazendo essa composição, fazendo nessa ajuda, e que a gente possa trazer essa experiência riquíssima também para o nosso município, para o município de Campinas. Agora eu gostaria de chamar a vereadora Mariana Conte para fazer a sua contribuição também. Boa tarde, espero que vocês estejam me ouvindo e me vendo. Eu tive alguns problemas na internet, a internet aqui de casa estava em manutenção, eu estava conectada no 3G, e aí agora eu acho que resolveu, então vamos ver se a gente consegue levar. Eu quero cumprimentar a vereadora
Paola Miguel, presidenta da Comissão de Direitos Humanos, cumprimentar o vereador Gustavo Peta, o vereador Carlinhos Camelô, os nossos convidados, né, que gentilmente estão aqui para compartilhar com a gente o debate, o Paulo Mariante, companheiro de muitas batalhas, e o Rogério Sotile, que eu tenho o prazer agora de estar conhecendo. Bom, eu vou ser bem rápida, porque não sei até quando minha internet vai aguentar, mas eu acho muito oportuno a discussão do Plano Municipal de Direitos Humanos nesse momento, porque é um momento de muita estigmatização, é um momento de muitas inverdades que estão sendo propagadas pelo país, e é um momento, na verdade, o Brasil é um país difícil para os defensores dos direitos humanos, mas nesse momento especificamente, né? Nós sabemos aí que muitos defensores, militantes dos direitos humanos estão sofrendo ameaça, perseguição, alguns tiveram que se exilar do país, né? Então eu acho muito oportuno essa discussão e esse debate nesse momento. E acho importante também, no momento de tantas inverdades, de tanta estigmatização, é muito importante retomar a história, né? Então, quando o Gustavo mencionou, eu não vi a fala do Rogério, perdi o início da fala dele, mas quando o Gustavo menciona, né, desse processo a partir de 1948, e é interessante que, na verdade, assim, por que as sociedades, né, por que a humanidade chegou numa ideia de que era necessário pautar internacionalmente, pautar políticas de direitos humanos? Porque havia sofrido o trauma do que foi o início do século XX, com a Primeira e Segunda Guerra Mundial. A humanidade viveu o que foi a experiência do nazifascismo, viveu o que foi a experiência das bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki. Então, ou seja, são os traumas do que a gente chegou no que há de mais terrível, né? A barbárie, ela aconteceu, né, na história da humanidade. E aí a humanidade, então, começa a debater, a discutir, essa já é uma luta antiga, mas começa a pautar a questão dos direitos humanos né, enfim, como um ideal. É claro que a história não é linear. De 1948 para cá, nós tivemos muitos processos, né, de luta em defesa dos direitos humanos e também de violação dos direitos humanos, né? Se a gente pensar as lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos, as próprias ditaduras na América Latina, né, com repressão, com morte, com assassinatos, com torturas, os processos posteriormente, né, os movimentos pela descolonização, né, de boa parte do mundo. Enfim, a gente sabe que existiu aí todo um processo que não é uma história linear, mas que, de alguma forma, se perseguiu os direitos humanos como ideal, né? Eu acho que essa que é a questão. A gente sabe que muitas violações acontecem, mas existe um ideal ao qual a gente se orienta, ao qual a gente vislumbra. E eu acho que o mais perturbador e arriscado desse momento é que esse ideal está sendo colocado, está sendo questionado. A ideia de que os direitos humanos é um ideal legítimo, necessário. E eu acho que essa é uma questão que isso tem sido questionado, isso tem sido combatido. E isso eu vejo com uma preocupação. Então, eu acho que é muito importante fazer esse debate, né, da gente apontar, né, e construir um plano municipal de direitos humanos como um ideal a que a cidade de Campinas persegue, né, como um ideal o qual as políticas públicas têm que se orientar, né? A gente sabe que para que esse plano municipal seja realizado na vida, na prática, seja transversal, consiga chegar na política de saúde mental, na política de população em situação de rua, na política de saúde, de educação, de combate à violência racista, de combate à violência LGBTfóbica, de combate à violência contra a mulher, que consiga chegar na vida, que isso faça sentido na vida das pessoas. A gente sabe que é um caminho muito grande, né? Mas eu acho que é super importante que a gente estabeleça esse plano como um ideal a ser perseguido, né? E que as políticas públicas na cidade de Campinas têm que ser orientadas por esse ideal. E é um ideal fundamental, porque é o ideal da universalidade, quer dizer, né, que todos têm acesso aos direitos, independentemente, né, de crença, de identidade de gênero, de orientação sexual, de gênero, de raça. Quer dizer, e exatamente por ser universal,
algo só é universal se respeita as diferenças, né? Nada que não contemple diferenças, a múltipla, né? Como nós seres humanos somos, né? De múltiplas formas, nada que não contemple essas diferenças pode ser universal, né? Então eu acho que isso é transversal também, né? Quer dizer, e que perpasse todas as políticas públicas. E eu acho que de alguma forma, por mais que a gente tenha enfrentado aí, né, um governo federal que hoje se coloca como o principal inimigo, né, desse ideal, do ideal da realização da diferença, da multiplicidade, da universalidade dos direitos humanos, e todas as consequências terríveis que nós estamos vivendo nesse momento, por mais que isso aconteça, né, e essa narrativa tem muita força, eu acho que, no geral, as pessoas têm esse ideal, mesmo que inconscientemente. Mesmo que de forma confusa, as pessoas têm esse ideal. Quando as pessoas reivindicam o direito à saúde, saúde de qualidade, isso é direitos humanos. Quando as pessoas reivindicam o direito à educação, isso é direito humano. Quando as pessoas reivindicam o direito à água, direito ao meio ambiente, direito tudo, né? Isso é direitos humanos. Então, eu acho que a gente precisa, acho muito importante a sistematização, a consolidação e a formulação desse plano. Bom, dessa forma eu parabenizo os nossos convidados, parabenizo a vereadora Paola, estamos aí à disposição para a gente construir, dar esse passo na cidade de Campinas. Obrigada. Muitíssimo obrigada, vereadora Mariana Conte. É justamente isso, quando a gente defende acesso à educação, à saúde, ao emprego e renda, defender direitos humanos, é isso que a gente tem que fazer todos os dias, ainda mais nesse momento de pandemia que a gente está vendo nossos direitos serem violados a todo momento. Gostaria de passar a palavra para o vereador Carlinhos Camelô. Não? Tá. Então, eu vou fazer minha contribuição também aqui para o Rogério e para o Paulo comentarem. Tem uma participação popular, né? Então, eu vou ler aqui para vocês. Boa tarde, meu nome é Maicon, sou professor da Rede Municipal. Gostaria de fazer uma pergunta à comissão. Gostaria de parabenizar a vereadora Paola pela iniciativa do debate, assim como os demais vereadores presentes. Pergunto a todos os participantes: com os retrocessos do governo federal na política de direitos humanos, como, por exemplo, com a inviabilização da Comissão Nacional da Verdade e o posicionamento internacional do Brasil contra os direitos da mulher, como uma política municipal de direitos humanos em Campinas pode contribuir estadual e nacionalmente contra esses retrocessos? E a outra pergunta aqui da Valquíria, que está sempre participando aqui nas nossas reuniões, ela diz o seguinte: Campinas tem 33 vereadores e vereadoras. Por que esse debate tão fundamental de construção do Plano Municipal de Direitos Humanos tem tão pouca ou nenhuma participação na maioria desses vereadores? Falta interesse ou de fato não acha importante esse debate para a sociedade? E aqui o que eu queria colocar, o Sotilho trouxe um ponto muito importante, que é sobre a questão do meio ambiente, né? No momento atual, a gente tem, inclusive, grandes ativistas de direitos humanos que falam da questão do meio ambiente, que cuidar do meio ambiente é, inclusive, cuidar de um mundo, né? De um mundo para as futuras gerações. Então, eu queria que ele colocasse um pouquinho mais, explicasse um pouquinho mais e trazendo algumas coisas. Na pandemia, a gente percebeu que conforme a gente ficava mais em casa, reduziu a emissão dos gases poluentes, né? E isso fez com que muitas pessoas que têm problemas respiratórios, né, como os famosos IT, sinusite, bronquite, rinite, conseguissem nesse momento também respirar melhor, que é inclusive um dos fatores de risco para a COVID. Então, esse ciclo, né, que foi crescendo, da gente ficar mais em casa, diminuir os poluentes, melhorou um pouco a qualidade respiratória de muitas pessoas. Então, defender o meio ambiente hoje é defender a nossa vida, é defender um projeto, né, de futuro, de mundo, não só de Brasil, que é muito importante. Mas como que a gente faz isso quando as pessoas hoje não conseguem ter as suas condições mínimas asseguradas?
Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, acho que é o terceiro inciso, diz o seguinte, que todo ser humano tem que ter direito à educação nos níveis, pelo menos, básicos, de forma gratuita. E a gente sabe que hoje um dos grandes déficits que a gente tem é justamente a evasão escolar, que tem crescido muito, principalmente entre o ensino médio, que abandonou suas escolas, né, seus locais de estudo, ou porque não tem acesso à internet, ou porque tem que ajudar em casa. Então, como que, sendo que os direitos básicos, né, e fundamentais estão sendo violados, como que nesse momento a gente começa a ampliar esse debate? A gente pode inverter agora, colocar o Paulo Mariante para responder primeiro e depois o Sotile? Paulo Mariante, então. Bom, primeiro eu queria dialogar... gostaria de dialogar com... Paulo, segura um pouquinho só, por favor, que caiu a reunião aqui. Aqui na TV está aparecendo. Pode continuar. Tudo certo. Bom, eu gostaria de dialogar com as contribuições, né, dos vereadores. O vereador Gustavo Peta lembrou um momento importante que nós tivemos aqui em Campinas, que foi a Comissão da Verdade, que foi a oportunidade da gente ouvir pessoas aqui na cidade que foram vítimas da ditadura militar. Muita gente aqui em Campinas não sabia que certos locais tinham sido centros de detenção e tortura. As vidas das pessoas atingidas, isso foi feito, né, na Câmara Municipal. O vereador Gustavo Peta, na época, a Comissão de Educação, né, Gustavo, tiveram uma contribuição muito importante, houve um momento muito forte. E acho que também a vereadora Mariana Conte colocou essa necessidade desse processo de construção que soma essas lutas, e a vereadora Paola Miguel também colocando essa questão que ela é fundamental da transversalidade. Quando nós pensamos em direitos humanos, e aqui todas as pessoas, né, sabem, o debate da educação, por exemplo, nós temos lá no terceiro PNDH uma série de questões. Nós também temos construções como uma lei de diretriz e base da educação, que é uma lei que assume compromisso de direitos humanos do ponto de vista da educação. Então, quando a gente fala dessa transversalidade, significa, inclusive, não perder de vista as conquistas que nós tivemos. Conquistas limitadas, eventualmente, por questões políticas. A gente sabe que a história não é linear, tem os avanços, tem os recuos. Agora, no período em que a gente consegue dar alguns passos à frente, isso é importante. Vamos lembrar que o Gustavo lembrou da Escola Sem Partido. No Supremo, parte das derrotas, felizmente, né, que a Escola Sem Partido teve, foi com base naquilo que a Constituição afirma e que a LDB reafirma. Então, essas questões elas são muito importantes. Nós não podemos menosprezar de forma nenhuma os passos que foram dados. A pergunta que foi colocada, eu queria dialogar com essa pergunta, num quadro de ataques, né, do governo federal aos direitos humanos. Por exemplo, a criação daquela comissão no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que sem nenhuma participação social, inclusive prevendo um processo sigiloso, né, de discussão de direitos humanos, é um completo contrassenso. No momento em que o governo federal sinaliza uma posição que nós, inclusive, no Conselho de Direitos Humanos, a BGLT e outras organizações, nós dizemos é uma posição anti-direitos humanos, como que fica a nossa atuação nos municípios e nos estados? Mais do que nunca, com uma responsabilidade maior de reforçar nos municípios e nos estados, onde nós temos possibilidade, as construções dessas políticas. É evidente que hoje, o que nós conseguimos avançar aqui em Campinas, numa discussão de um plano municipal de direitos humanos, nós não teremos, como tivemos em outros tempos, uma interlocução construtiva, como na época que nós tínhamos
tanto o primeiro quanto o segundo, e mais ainda no terceiro PMDH, com aquela participação popular fantástica, e com tudo que ele propiciou de propostas, de ações, metas, diretrizes. O terceiro PMDH ele tem uma formulação extremamente avançada. O cenário hoje é desfavorável do ponto de vista nacional? Sim, mas isso nos impede de avançar nos municípios e estados de forma nenhuma. Nós temos que identificar nos municípios e nos estados aquelas que podem ser aliados, aliadas e aliados e construir. Aqui em Campinas, por exemplo, eu estava colocando na fala inicial, nós iniciamos na gestão anterior, em diálogo com o Departamento de Direitos Humanos, na época que era o companheiro Fábio Custódio, que coordenava, nós iniciamos uma discussão de reconstrução do Conselho de Direitos Humanos. Nós entendemos que isso tem que ser retomado agora, com a gestão municipal. Por isso, mais do que nunca, é importante reiterar o convite para que ela venha à comissão dialogar. Então, eu não vejo que haja um impedimento. Claro que seria muito melhor se nós não tivéssemos no governo federal uma gestão que... vou dar um exemplo. Nós tivemos na ONU posições do governo brasileiro que romperam, olha que absurdo, com toda a história do Estado brasileiro, votando contrariamente a questões dos direitos das mulheres, que nenhum governo, desde que o Conselho de Direitos Humanos da ONU foi criado, nunca um governo brasileiro o Estado brasileiro representado por um governo tinha se posicionado dessa forma. Isso é lamentável. É lamentável e a gente tem que permanentemente denunciar. Mas, além da denúncia, nós podemos tentar construir, e é isso que eu gostaria de finalizar aqui, dizendo a nossa disposição, como Fórum Municipal de Defesa de Direitos Humanos, como movimento social, de construir junto com a comissão, sabendo das dificuldades, mas acreditando nesse potencial. A pandemia tem revelado um cenário muito, muito difícil. Nós vimos em vários setores da sociedade a necessidade de articulação de redes sociais de solidariedade até para arrecadação de alimentos, enfim, né? E até porque, infelizmente, o governo federal pouco fez efetivamente de uma política de atenção àqueles e aquelas que mais necessitavam, mas nós acreditamos que é possível sim, reafirmamos aqui o nosso compromisso e nos colocamos à disposição. Saudamos mais uma vez a iniciativa aqui da vereadora Paula Miguel, presidenta da comissão, e a presença aqui de parlamentares comprometidos, e a felicidade de estar nesse espaço com o Rogério Sotile, que é um grande companheiro da construção das políticas de direitos humanos no Brasil. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, Mariante. Vou passar para o Rogério, né? E já dizer que eu estou muito feliz também da gente poder começar essa discussão junto com parceiros aqui na Câmara, né, quando a gente fala dos vereadores, e também com o Mariante, que é um militante com relação aos direitos humanos muito antigo aqui no município de Campinas, é uma referência para a gente. Então, se a gente puder fazer essa construção e ampliar também a participação da sociedade civil, já é um grande avanço, né? Rogério Sotile. Obrigado, Paola. Bom, eu queria saber, né? Tem tanta coisa aqui para a gente poder comentar, mas eu vou tentar ser sucinto e pegar as questões mais importantes. Bom, vereadora Paola, vereador Gustavo, vereadora Mariane, que eu acho que caiu novamente, e todos que estão nos assistindo. Eu queria primeiro colocar uma questão que precede esse debate. Tá? Eu acho assim que é consenso, pelo menos das pessoas que têm um nível de compreensão sobre a vida, de que nós estamos vivendo um dos piores momentos da história do Brasil, né? Onde um governo eleito, né, o que fica mais grave ainda, né? Portanto, assim, parcela da sociedade entendeu que o que ele falava devia ser levado à frente, e um desmonte total das políticas públicas de direitos humanos, um desmonte total de todos os marcos civilizatórios que nós conquistamos há muitos anos. Então,
ninguém tem dúvida nenhuma de que nós estamos vivendo um mega retrocesso, né? Mas eu queria levantar 2 pontos importantes para a importância desse momento de vocês estarem discutindo isso, tá? O primeiro ponto é o seguinte: no meu entendimento, eu acho que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje no Brasil é porque o Brasil nunca enfrentou de frente, tá, os seus processos históricos de violência, sabe? O Brasil, ele nasce de um genocídio indígena, né? O Brasil viveu de mais 3 séculos e meio de escravidão. O Brasil passou por 2 ditaduras civil-militar. E o que o Brasil fez em relação a isso? Homenageou torturadores, homenageou genocidas indígenas, escravocratas, com nome de escola, de autoestradas, né? Tem uma Bandeirantes que liga São Paulo e Campinas. O que é a Bandeirantes? O que é a Anhanguera? O que é Raposo Tavares? O que é Elevado Costa e Silva? Né? Sem contar as escolas e monumentos públicos, etc. Então, nós nunca enfrentamos isso de frente. No meu entendimento, tá? Quando você não enfrenta de frente, o passado mal resolvido ele volta. E é o que nós estamos vivendo hoje, né? O passado mal resolvido voltou, né? Voltou por quê? Porque ninguém foi responsabilizado pelos crimes que cometeram. Ninguém foi responsabilizado judicialmente pelos crimes de tortura e de lesa humanidade. Ao contrário, eles foram... Né? Então, fica muito fácil um candidato a presidente da República, né, fazer apologia à tortura, considerar o seu maior líder, o maior assassino do Brasil, roubar, né, descaradamente, né, desrespeitar a Constituição diariamente e não acontecer absolutamente nada com ele. E não acontece absolutamente nada com ele porque nunca aconteceu com ninguém, tá? Então, isso, para mim, é como a gente faltou trabalhar a questão dos direitos humanos numa justiça de transição. Nós nunca achamos que a lei da anistia, né, mais uma vez, o próprio Supremo Tribunal Federal, com sua interpretação dada à lei da anistia em 2009 pelo Aires Grau, né, não respeita os acordos internacionais e nem a Constituição brasileira, que coloca como prevalência os direitos humanos e coloca como prevalência, né, o respeito aos acordos internacionais. Os acordos internacionais assinados pelo Brasil de forma voluntária, portanto, ninguém pediu para assinar, né, e aprovada internamente pelo Congresso Nacional, dizia que crimes de lesa humanidade, crimes de tortura não são anistiáveis, né, e não prescrevem nunca. E ele não entendeu isso, sabe? Então, assim, é uma esculhambação e nós precisamos mudar isso. Nós precisamos enfrentar isso. E quem enfrenta isso? É uma agenda de direitos humanos. Então, esse é um aspecto que eu queria levantar. O segundo aspecto, né, aí é para tentar fazer uma leitura otimista, né, diante de um quadro pessimista. Né? Eu sou um cara otimista, ainda bem. Né? Que é o seguinte: eu acredito que os grandes avanços civilizatórios aconteceram nos momentos de maior crise da humanidade. Né? Aconteceu com a Revolução Francesa, né? Aconteceu com a ONU, a Declaração Universal de Direitos Humanos, em resposta à guerra, né? Aconteceu com a Constituição brasileira, com resposta à ditadura, né? Eu acho que nós estamos passando um dos piores momentos. Eu acho que é o momento de nós aproveitarmos isso, né, para enfrentarmos esse debate, sabe? Quem sabe o resultado disso daqui a alguns anos seja mais um salto de qualidade em direção a um movimento civilizatório. Né? Eu estou dizendo isso por quê? Porque é muito importante o que vocês estão fazendo agora de discutir o Programa Nacional de Direitos Humanos nesse contexto. Porque, além de se constituir um movimento de resistência também, e quando vocês discutem o civilizatório, né, no momento que todo mundo está discutindo, né, os valores péssimos da humanidade, é uma resistência, é uma sinalização para o futuro, né? É uma resistência, no meu entendimento, inteligente, sabe? E política da maior envergadura.
né? Então, assim, além de se constituir um momento de resistência fundamental, um gesto de resistência, né? Que é o momento de enfrentar essas violências, sabe? Pensando para frente, pensando na civilização, na cidadania, nos direitos humanos, nos direitos ambientais, né? Também vocês estão construindo os pilares para avançar no momento que isso se colocar, né? Então, eu acho que é um puta do gesto importantíssimo o que a Câmara de Vereadores e o que vocês, vereadores, estão fazendo nesse momento. Segunda coisa, né? Eu acho que todo o processo, né? Eu sou muito paulo freireano, né? Eu acho que todo o processo político de resistência, de luta, ele é um processo educativo também, né? E, infelizmente, eu acho que como um dos resultados de não enfrentamento da ditadura, da justiça e transição, é que é inacreditável. Nós temos um povo maravilhoso, mas nós temos muito mais do que um povo, nós temos um público nesse país. Como é que consegue aplaudir, né, um genocida dessa qualidade, né? E você tem, né, eu virei agora um ativista do Dória, né? Porque todo mundo que defende, né, em São Paulo, né, que defende a saúde e o lockdown, não sei o quê, diz que é o Dória. Nem o Dória defende isso, mas eu virei, porque assim, né, eu fui abordado semana passada, me chamaram de Dória, né, porque uma mulher estava usando sem máscara, eu pedi para ela botar a máscara no banco, né. Esse é mais um Dória aí. Bom, gente, então assim, ó, eu acho que num momento como esse, eu olhei para aquela mulher e disse, gente, como é que o Brasil consegue produzir pessoas assim, sabe? É educação e direitos humanos, sabe? É um processo que nós enfrentamos como educacional os nossos processos de luta. Nós não podemos ficar entre a gente. Então, a discussão do Programa Nacional Municipal de Direitos Humanos em Campinas tem que pensar como uma estratégia de educação em direitos humanos, como um processo de conscientização, porque se nós não mudarmos, se nós não transformarmos o público em povo, nós vamos continuar elegendo Bolsonaros, sabe? Elegendo genocidas. Então, esse é um processo que tem que construir como um processo educativo também, né? Eu queria também falar, né, que nesse processo educativo, né, eu concordo plenamente, né, tem que envolver a Câmara, tem que envolver o Executivo, tem que envolver a sociedade civil, né? E eu acho que a partir daí, é claro que não precisa ser assim, sabe? Mas a Câmara de Vereadores, ela é um espaço importantíssimo de audiência pública e democrática para fazer audiências com todo mundo e discutindo isso. Eu, quando fui secretário em São Paulo, eu tinha rodas de conversas setoriais, né? Eu ficava na cidade de São Paulo, né? Todo mês eu reuni com a população de rua na Praça da Sé. A gente botava um palco lá e abria um microfone e o povo de rua ia falar, sabe? E falava de tudo, desabafava, falava que não tinha dinheiro para não sei o quê, falava... E de lá surgiam as propostas e a gente sistematizava. Foi de lá, sabe? Foi dessas audiências públicas que surgiu o Transcidadania, sabe? Né? Foi dessas audiências públicas que surgiu o De Braços Abertos, né? Foi dessas que surgiu as experiências que nós, né, que nós montamos com o CRAI, que é para imigrantes, sabe? Em São Paulo. Então, assim, ó, nós começamos a discutir isso, dar o microfone, o povo tem que participar. Se o povo participa, a prefeitura vai se sentir na obrigação, os vereadores vão fazer uma relação maior com isso, então isso é fundamental, né? E fazer com um processo educativo mesmo, porque se ou o povo participa, ou não tem educação, não tem participação social, né, como deveria ter, pelo menos isso, né? Bom, eu queria mais levantar, terminando, dizendo o seguinte, ó, 3 questões aí levantadas, né, pelos vereadores, pela Paola e pelas pessoas que perguntaram aí, que eu acho que são fundamentais, assim, né? Eu acho que os retrocessos do Bolsonaro, provocado o Bolsonaro levantar pela primeira pessoa,
né, que viabiliza a Comissão Nacional da Verdade, né, deve ser mais um argumento para a gente enfrentar esse debate, sabe? Não o contrário, né? Então, como, né, a gente pode fazer com que Campinas ajude nesse processo mais nacional? Fazer o que está fazendo agora, enfrentar esse momento, debatendo, discutindo, popularizando. É outra coisa, nós temos que sair da bolha, parar de falar para nós mesmos. E como é que a gente discute direitos humanos com gente que pensa diferente do que nós sobre direitos humanos? As pessoas não têm noção do significado que tem os direitos humanos sobre a vida das pessoas, sabe? Por que a ditadura militar, né, produziu autos de resistência, que ainda hoje existe autos de resistência, que autoriza qualquer policial a matar alguém e ele nunca vai ser responsabilizado por nada, sabe? Então, nós temos que começar a discutir isso, discutir várias outras questões também. Então, eu acho que Campinas pode ser uma referência nacional sobre como enfrentar esse momento que está fazendo, transformando, né, um processo de discussão sobre um programa na cidade num momento como esse. Eu acho que essa é o grande, né, e abrir isso. Nós estamos em pandemia, é muito mais complicado, tá? Fazer, né, online, depois quando melhorar, vieram discutir. Esse é um processo longo, né? Enfim, essa é uma das questões que eu queria falar. E junto com isso, né, a outra pessoa perguntou, 33 vereadores, 4 vereadores aqui presentes e tal, né? Não acho pouco, não, né? Você tem uma, né, primeiro que é uma comissão, todos os vereadores acabam acompanhando outras comissões, né? E eu acho que se começa assim mesmo, né? Quanto a ideia que a Paola trouxe aqui é fundamental. Como é que a gente envolve as outras comissões, já que se trata de uma questão de, né, transversal, nessa lógica da construção, quer dizer, botar na cabeça de todo mundo que o programa de direitos humanos não é responsabilidade da Paola, mas de todas as comissões que pode começar a conduzir mais a administração e mais o povo, sabe? Então, eu acho que esse é um processo muito rico e importante. E, por fim, né, sobre a questão do meio ambiente, né, foi a Paola que levantou, né? Eu acho que esse é um debate dado, sabe? Fundamental para que a gente possa fazer. Gente, olha aqui, ó. Qual é a relação que o povo faz sobre a pandemia e o meio ambiente? Sabe? Esse maldito vírus, sabe? Ele surge, sabe, de uma normalidade na questão ambiental, sabe? Então, assim, ó, se a gente não começar a dizer o seguinte, olha, se a gente não tiver uma relação diferente com a questão ambiental, a cada ano vai ter um vírus que vai botar a gente dentro de casa, trancados, quem tem escola, e todo mundo pirando, sabe? Então, fazer a relação com a nossa realidade, sabe? Mais do que isso, sabe? Mais do que isso, você pega a questão ambiental. Eu mudei muito a minha concepção sobre a questão ambiental, sabe? E eu acho que a gente precisa começar a discutir isso. Antigamente, a gente gosta muito de trabalhar em caixinhas. Direitos humanos, ambiental, econômico, social, sabe? A questão ambiental é parte de mim. Eu sou parte da natureza, eu sou parte da questão ambiental. Não tem mais essa separação. Agora, essa é uma discussão muito, muito grande, né? A gente está percebendo aí, para quem acompanha uma questão ambiental, né, o descontrole dos oceanos, da questão da água, né, da questão do lixo, né? Então, assim, nós somos parte disso, né? Já tem a pesca artesanal, é difícil de entender, mas os oceanos estão acabando, os peixes, né? E qual é o impacto que isso tem na nossa vida, sabe? Então, nós vamos mudar. É que o problema é o seguinte, senão eu tenho 60 anos, 62 anos. Se eu tiver muita sorte, eu vou ter mais uns 40 anos de vida, né? Estou trabalhando para isso, né? Em 40 anos não vai acontecer nada, então fica para o próximo, fica para o meu filho, a geração. É uma coisa tão egoísta, sabe? Então, né, é tão curto prazo tudo que a gente olha, que a gente, sabe, não tem...
Então, esse é um processo, né, educativo, é um processo que nós temos que construir, né, e eu acho que a gente precisa, né, trabalhar sobre essa perspectiva, né? Veja bem, tá? Quando teve a Revolução Russa, né, até há pouco tempo, né, os socialistas, né, sempre trabalhavam com a perspectiva de que, olha, como discutir, né, vamos discutir, resolver primeiro das condições básicas, saúde, alimentação, moradia, educação, escambau. Depois a gente vai discutir liberdade, sabe? Eu acho que a gente chegou num outro patamar, né, que não existe mais divisão, não tem mais espera. Ou você discute tudo junto, tá? Ou você está ferrado, sabe? A liberdade não espera para depois da comida, sabe? Como a comida não espera para depois da liberdade. O meio ambiente não espera para depois da comida, sabe? Como o meio ambiente não espera para depois, né? Quer dizer, essas questões. Nós temos que discutir de forma mais séria a questão da indivisibilidade, sabe? E da universalidade, sabe? É isso que nós temos que fazer, nós temos que incorporar isso para a gente, né? Então, o Gustavo está na comissão, não lembro qual é, o Gustavo está tocando uma outra comissão, como as outras pessoas, começar a ter uma integração maior entre as várias comissões, para começar a discutir isso, né? Para que a gente possa fazer, a partir desse momento, né, não só da pandemia, mas do pandemônio que nós estamos vivendo, de todos os retrocessos, é que seja um daqueles momentos que se dê um salto de qualidade, né, nos marcos, nos pactos civilizatórios que foram construídos durante todo o processo. Eu acredito mesmo, até porque eu preciso acreditar, porque senão eu perco o tesão de vida, né, é que a história, né, não tem volta, sabe? O fluxo da história continua, né, para melhor. Tem as suas curvas, seus retornos do rio, né? E os seus recuos, né? Os seus retrocessos, mas ela continua. E nós vamos retornar ao fluxo da história, né? E isso vai depender de resistência, vai depender de lutas e depender de olhar para frente, né? E o que vocês estão fazendo, eu acho que está nessa perspectiva. Então, super obrigado. Estou super à disposição de vocês e estou muito feliz de ser convidado, né? Parabéns, Gustavo. Parabéns, presidente Paola. E o Paulo Mariante, né? Além de ser gaúcho como eu, né? Ele também é colorado, né? Então, nós somos colorados e gaúchos, mas desgarrados, né? Eu estou há 33 anos aqui, então feliz da vida também por ser um mega paulistano aqui. Obrigado, gente. Sotilho, muitíssimo obrigado. A gente já está caminhando para o encerramento, né? Antes disso, eu queria dizer que esse ponto que o Sotilho trouxe, né, de que reafirmar os direitos humanos nesse momento de pandemia é de fato resistir. A gente tem visto que o número de violência contra a mulher tem crescido, de violência contra a criança tem crescido, de que o número de pessoas que não têm saneamento básico ele é gigantesco no Brasil, que a gente precisa ter um acesso à internet democrático para que as pessoas, inclusive, consigam ter acesso à educação. Então, quando a gente faz esse debate, é para a gente tentar reafirmar tudo isso e criar no município de Campinas um plano que seja o nosso norte aí para um conjunto de leis para melhorar a nossa população. Sobre o que ele falou do processos históricos, né, o Brasil, mais do que isso, né, o Brasil tem apagado a sua história, tem negado tudo o que aconteceu. Quando a gente fala com relação à abolição da escravatura, né, cada vez menos a gente vê isso sendo discutido e as pessoas não conseguem entender a relação de como hoje a população negra tá na margem da sociedade justamente por conta disso, porque a gente tem apagado cada vez mais o nosso histórico, então isso é muito triste. E além disso, eu queria dizer que quando a gente defende os direitos humanos, né, a gente defende inclusive a liberdade de expressão, desde que isso não faça apologia à violência, tortura, preconceito, racismo e todos os outros itens que estão na Declaração Universal de Direitos Humanos, porque isso é a violação dos direitos humanos
e isso a gente não pode aceitar a nenhum momento. Como sugestão de encaminhamento aqui para a gente, né, continuar nessa discussão, né, porque essa, igual eu coloquei, é a primeira discussão que a gente está fazendo do Plano Municipal de Direitos Humanos. Acho que a gente começou super bem, com um debate muito rico, mas a gente precisa continuar isso para a gente conseguir fazer essa construção de fato. Então, eu gostaria de sugerir que a gente fizesse uma reunião extraordinária por mês aqui da comissão, né? Além da nossa reunião ordinária, ter uma extraordinária específica para discutir o plano municipal. Além disso, a construção de um calendário de um calendário de debates para a gente poder fazer essa construção. E gostaria de pedir que vocês, as suas considerações finais, né, dessem uma sugestão para a nossa próxima reunião, para a gente continuar nossa discussão. Então, eu vou passar para o vereador Gustavo Peta, e aí depois eu passo para o Sotile e para o Paulo Mariante. Paola, não, vou ser bem objetivo, presidenta. Eu gostei muito, né, das falas, novamente, do Paulo Mariante, do Rogério Sotile. Eu acho que é isso mesmo, a gente tem que ser realista e esperançoso, né? E militar e lutar para que a gente possa reverter essa situação realmente que nós estamos vivendo, que é uma tragédia humanitária sem precedentes, que coloca o Brasil, né, no epicentro dessa tragédia mundial e nos deixa mais vítimas no Brasil do que no resto do mundo, por conta de uma resposta completamente irresponsável do governo, de negação, né, do papel da ciência, de negação dos direitos humanos e de tantas outros avanços que nós tivemos no último período. O que eu acho, presidenta Paola, primeiro é o seguinte: o fato de Vossa Excelência estar presidindo essa comissão é algo muito importante, emblemático e também histórico para a cidade. E acho que nós temos uma oportunidade, vamos dizer assim, de avançar no tema, como foi falado pelo Paulo Mariante e pelo Rogério Sotile. Eu acho que é uma forma inteligente de confrontar o negacionismo e essas pautas ultraconservadoras, a afirmação dos direitos humanos. Porque essa pauta é uma pauta ampla, é uma pauta que envolve vários setores da sociedade, né? A gente foge um pouco da afirmação das bandeiras. Eu sou um vereador de esquerda, aqui a vereadora Paola também, a vereadora Mariana Conte. Nós temos as nossas reivindicações, a nossa ideologia e tal. Mas eu acho que uma forma inteligente de confrontar isso é pela afirmação dos direitos humanos, que é uma maneira muito mais ampla, que contempla diversos setores. Os setores da esquerda, os setores liberais, as pessoas de bom senso, as pessoas com uma boa visão sobre o mundo, as pessoas que têm valores verdadeiramente cristãos. Então, eu acho que a gente pode avançar bastante. O que eu penso, Paola, eu acho que a gente deveria insistir numa conversa com o Poder Executivo, porque a gente tem dois caminhos, tá? A gente tem um caminho só da demarcação da pauta, que eu considero bom, importante. Mas eu acho que a gente, antes de optar só por esse caminho, a gente deveria optar por um caminho de tentar realmente construir a pauta, mesmo com as visões, com a perspectiva limitada que nós entendemos que esse governo municipal possui. Mas nós também entendemos que esse governo não é um governo das características do governo federal. Então, portanto, há possibilidade de diálogo e de alguma interlocução. Então, o que eu penso? A gente deveria insistir, talvez pedir uma reunião da comissão com o governo, para pensar, além dessa pauta, que eu concordo que você já sugeriu, que essa pauta da Câmara, né, de reuniões mensais, tudo, a gente tentar construir a pauta da renovação do Conselho e da convocação da conferência. Porque a conferência, que já é um instrumento que nós temos na cidade, poderia ser aquela que vamos dizer assim, que legitimaria o processo da construção do plano. O plano vai sendo construído por iniciativas dessa comissão, por debates que a comissão faça, pela renovação do conselho e pela convocação da conferência. A conferência teria como objetivo final, além de eleger os novos integrantes do conselho,
um anteprojeto, uma iniciativa do que seria esse plano municipal. Então, aqui um pouco uma sugestão de encaminhamento no sentido da gente tentar ainda ver se a gente consegue contar com o governo municipal para a construção disso. Se daqui a alguns meses a gente perceber que não é possível, que não há interesse político, que o governo se omite em relação a isso, aí a gente faz um processo a partir da sociedade civil e a partir só da Câmara. Mas eu acho que um primeiro esforço deveria ser esse, para a gente tentar ver se a gente constrói e sai do papel, né? A gente sabe o quanto é difícil aprovar na Câmara se a gente não tivesse essa articulação um pouco mais ampla. A gente vai ficar só no esforço do discurso, tal, que também tem a sua legitimidade, mas eu acho que a gente pode ter alguma chance de avançar um pouco mais. Então, eu acho que era isso, e acho que o debate foi muito interessante. O almoço foi rápido, mas valeu a pena, viu, presidenta Paola? Valeu a pena. Obrigado. E falar para o Rogério e para o Paulo, pô, eu gosto do Inter, mas foi duro torcer para o Inter no final do ano, hein? Eu torci uma barbaridade, mas não deu. Mas tá bom. Valeu. Muitíssimo obrigada, vereador Gustavo Peta. Anotei aqui as suas considerações. Acho que é fundamental a gente pensar na renovação do Conselho e a convocatória da conferência, principalmente para a gente ampliar a participação na sociedade civil. Agora eu vou chamar aqui o Sotile, né, para dar sugestão também de que pode ser esse tema da próxima reunião, e outras sugestões que ele quiser fazer para a gente aqui no município de como que a gente pode ampliar esse debate do Plano Municipal de Direitos Humanos. Assim, eu de certa forma falei já o que eu tinha que falar, né? Eu só quero ponderar de que eu acho que esse processo deve envolver o maior número possível de pessoas, eu acho sociedade civil, mas o legislativo também, ver quem mais pode ampliar, né? E transversalizando com outras comissões e assim por diante. Eu tendo a achar que a proposta do vereador Gustavo de procurar o executivo é importante, e eu acho que não é secretário, você tem que procurar o prefeito, sabe? Né? Pedir uma audiência e falar sobre essa questão que era fundamental, que é envolver o prefeito junto, o poder executivo, porque a proposta, qual é o grande objetivo do Programa Nacional? É propor, né, políticas públicas, e quem vai executar as políticas públicas, né, basicamente o Poder Executivo, né? E eu acho que isso é fundamental, né? E começar a fazer um planejamento aí, organizando os eixos temáticos, né? Vocês podem ter com o PNDH 3 como uma referência apenas, porque é evidente que em nível municipal a coisa é o outro mundo, né? Mas pode seguir uma certa referência, né? E a partir daí organizando audiências públicas para cada setor temático, né? Né? E talvez, né, só uma coisa que está me ocorrendo, eu não sei qual é né, mas vocês imaginarem para quando que vocês querem isso, sabe? Né? Eu acho que se vocês concluírem isso, por exemplo, o ano que vem, esse processo todo, dá para planejar legal, né? Começando algum nível de oitivas, de escutas, de audiências online, né? Mas concluindo com um processo mais presencial para o ano que vem, o que é muito importante, sabe? Transformar isso num grande movimento, né? Fazer disso um grande movimento. Então, eu não tenho muito mais, né, no momento, assim, no meu corre. Eu queria muito parabenizar vocês pela iniciativa. Eu acho que vocês são corajosos, vocês estão certíssimos, e eu acho que é uma forma de resistência inteligente e que sinaliza para um entendimento de que esse momento que a gente está passando vai mudar, né? E quando a gente retomar, né, o fluxo da história, vocês estarão num outro patamar, né? Agora, o fundamental é entender de que esse processo ele tem que ser visto como um processo educativo também, né? Esse processo
de pactuação. Então, como é que vocês ampliam ao máximo esse debate, né, para envolver o máximo possível de pessoas, né, e assim por diante. Então, um pouco isso, te agradecer muito, presidenta Paola, né, vereador Gustavo, que bom te ver, Paulo Mariante, todos que nos assistiram, e me coloco à disposição para, se for necessário, para outras oportunidades também. Tá bom? Super obrigado. Muitíssimo obrigada, Sotile. Anotei aqui também, né? Já era uma ideia a gente fazer esse debate temático, né? Mas acho que no caráter de audiência pública ele ganha, ele entra num outro patamar. Agora, Paulo Mariante, para fazer suas considerações finais. Bom, eu quero concordar também com a colocação do vereador Gustavo Peta. Eu acredito que é possível buscar esse diálogo, e até queria fazer aqui um registro. O atual prefeito, quando vereador, em vários momentos votou a favor de proposições que eram que contemplavam direitos humanos. Então, acho que buscar essa referência também pode ajudar, né? Tenho a impressão de que existe uma viabilidade de algum canal, e concordo com o Rogério, é o prefeito, né? Até porque, exatamente, a política de direitos humanos tem que ser um centro do governo, tem que ser estratégico, né? Do ponto de vista do processo de participação, vou até aqui me escorrer de uma experiência que o Conselho Municipal de Saúde aqui de Campinas tem feito. O Conselho, nos primeiros 2 meses, 3 ano passado da pandemia, ficou impactado, né? Porque é um conselho com muita participação social e com muita participação de pessoas da periferia. No primeiro momento, uma certa perplexidade, nas sequências, não, vamos fazer reuniões mesmo utilizando essas plataformas. E é interessante observar que muitos companheiras conselheiros da periferia, a executiva do conselho trabalhou para propiciar que essas pessoas tivessem de alguma forma acesso, para que ninguém ficasse de fora. Então, acho que vale a pena a gente trabalhar nesse esforço, como o Rogério falou, de construir, por enquanto, né, nas plataformas, as escutas, e para o ano que vem, se a gente tiver conseguido avançar, eu também concordo com ele, a gente tem que ter a esperança, não temos o direito de não ter a esperança é fundamental, não podemos ser pessimistas, né? A gente tem que acreditar na luta, a luta é fundamental, a gente tem que acreditar nela. Então, quem sabe a gente, esse ano, possa avançar em alguns momentos que não são ainda com um grau de participação que a gente gostaria. O Sotile lembrava a experiência em São Paulo com população em situação de rua. Aqui a gente fazia audiência pública do Conselho na escadaria da Praça da Catedral, com pop rua ali, e falando, né, o que queria falar. Nesse momento não dá para fazer isso, mas a gente pode construir algumas alternativas de participação, mesmo com os limites aí dessas plataformas. Então, queria concordar com essas ideias, colocar o Fórum Municipal de Defesa dos Direitos Humanos à disposição. A gente também está agora numa retomada das nossas atividades, também utilizando, né, esses sistemas que não são os ideais, mas são os possíveis, e que a gente possa ter um processo de retomada dessa construção. O Conselho e a Conferência podem cumprir um papel muito importante, ou seja, a reconstrução, né, do Conselho e a realização da Conferência, que a gente pode, nesse momento, fazer os diálogos com essas limitações e, quem sabe, ano que vem, tendo uma possibilidade presencial, voltar a ter, como nós tivemos aqui, conferências com participações de dezenas de pessoas de várias regiões da cidade. Esse processo rico ele pode voltar e a gente está à disposição para contribuir. Mais uma vez, parabéns à comissão, na pessoa da presidenta Paola, por essa iniciativa. Estamos juntos. Muitíssimo obrigada, Mariante. Quero agradecer mais uma vez vocês, né, Sotile e Mariante, nossos convidados. Quero agradecer o vereador Gustavo Petro, que conseguiu ficar até o final, você que ficou acompanhando a gente e assistiu até agora também. Queria só retomar nossos encaminhamentos, né, fazer a renovação do conselho, acho que é um debate importantíssimo que a gente pode fazer, a convocatória da conferência, audiências públicas temáticas, como proposta também tenho de
fazer um estudo para ver se é possível criar uma subcomissão para ter esse debate específico do plano municipal, como meta de finalização no primeiro semestre do ano que vem, e um grupo de trabalho para que a gente possa fazer esse debate não só entre nós, né, que é o questionamento da Valquíria, mas com todos aqueles e todas aquelas que quiserem participar e contribuir para que a gente consiga fazer essa discussão o mais ampla possível. E também falar para você, né, que está acompanhando a gente das redes sociais, caso você queira participar, caso você queira buscar também mais informações e contribuir para esse plano, entre em contato conosco para que a gente consiga fazer através tem o número de WhatsApp na tela, é o 978293776, ou através do e-mail comunicacão@campinas.sp.leg.br. Então, quero agradecer mais uma vez a todos vocês. O Sotile tá com o microfone fechado, você quer falar mais alguma coisa, Sotile? Não, eu acho que é uma coisa muito importante concluir esse processo, que eu não sei se será o ano que vem ou outro ano, né, com uma grande conferência municipal, sabe? Com a presença de todo mundo, da sociedade civil, mas do governo municipal, dos vereadores, da justiça, fazer uma grande conferência para selar isso. E eu também gostaria de que vocês aproveitassem, né, a experiência que nós tivemos de que, quando sair aprovado, né, as propostas com a participação do executivo, de todo mundo, selecionar isso e encaminhar para o executivo, dar uma olhada se tem uma... Porque aí você traz o executivo para assumir junto com aquilo, sabe, a execução daquilo. Essa cumplicidade, essa construção coletiva e esse pacto, se passar por isso, ele vai ser muito exitoso. Pode deixar. A gente fez a convocatória da Marley, né, da nossa secretária aqui, mas ela não pôde participar. Mas eu vou continuar buscando a participação não só dos secretários, mas também do prefeito e vice-prefeito aqui, como o Mariante colocou, né, ele que era alguém que votava a favor dos direitos humanos, para que a gente possa fazer essa construção o mais ampla possível, quando a gente fala de poder público, também quando a gente fala de sociedade. Então, gente, quero mais uma vez agradecer a todos vocês. Essa foi a nossa terceira reunião ordinária da comissão, em que a gente possa discutir o plano municipal muito amplamente, que a gente consiga terminá-lo o ano que vem com uma grande conferência. Quero agradecer mais uma vez vocês. Obrigada. Parabéns, obrigado, hein? Tchau, gente. Tchau. Muito bem, nós acompanhamos esta comissão, da Comissão de Direitos Humanos, esta reunião, melhor dizendo, da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, presidida pela vereadora Paola Miguel. Nós agradecemos a sua audiência, lembrando que logo mais às 16h nós teremos um novo encontro, aqui mesmo diretamente do plenário, a reunião da Comissão do Meio Ambiente, marcada para as 16h. Continue com a nossa programação, uma boa tarde. TV Câmara, Campinas.